No funeral da minha mãe, quando todos saíram da igreja, meu próprio pai me atacou atrás do altar. O que ele não percebeu foi que o microfone da cerimônia ainda estava ligado. O padre ouviu tudo e aquele dia mudou nossas vidas para sempre. Bom dia, boa tarde ou boa noite, meus queridos. Como estão vocês? Espero que estejam bem, com saúde e muita paz no coração. Eu sou Laurentina Aparecida Figueiredo, mas todo mundo me chama de Dona Tina ou só Vovó Tina mesmo. Hoje estou com 79 anos, graças a Deus, e moro aqui em Itapetininga, no interior de São Paulo. Nasci em Jaguariaíva, no Paraná, mas a vida me trouxe para cá há muitos anos, e aqui criei raízes que nunca mais consegui arrancar. Estou aqui na minha cozinha, onde passo a maior parte do meu tempo. Vejam só, tenho essa mesa de madeira antiga, que era da minha sogra, coberta com uma toalha de crochê que eu mesma fiz. As paredes são amarelas, da cor do sol, porque sempre gostei de ambientes claros e alegres. Na janela tenho minhas plantinhas, manjericão, hortelã, alecrim, que uso para temperar a comida e também para fazer meus chazinhos. O cheiro de ervas frescas sempre me traz paz. Hoje em dia, além de cuidar da casa e receber meus 5 netos, que vêm me visitar quase todo fim de semana, eu faço bolos e doces por encomenda. Comecei assim por acaso, sabe? Depois que meu marido Juvenal, que Deus o tenha, faleceu há 12 anos, eu precisava ocupar a cabeça e as mãos. Sempre gostei de cozinhar, desde menina quando ajudava minha mãe. E um dia fiz um bolo de fubá com goiabada para o aniversário da minha neta Clarice. Os pais das outras crianças gostaram tanto que começaram a me pedir receitas e depois encomendas. No início eu só fazia para conhecidos, mas aí meu neto Tiago me ajudou a criar uma página na internet. Imaginem só, uma senhora da minha idade com página no Face e no Insta. Ele tira as fotos dos meus doces e coloca lá, com umas palavras bonitas. Agora tenho encomendas quase toda semana, principalmente de quindim, que é minha especialidade, e bolo de milho, que dizem por aí que é o melhor da cidade. Não ganho muito dinheiro com isso, mas o suficiente para comprar meus ingredientes e ainda dar um presentinho para os netos quando vêm me visitar. E o mais importante, me mantém ativa e me faz sentir útil, sabe? A gente, na minha idade, precisa ter um propósito para levantar da cama todo dia. E vocês, meus queridos que estão me assistindo agora, me contem aqui nos comentários. De qual cidadezinha vocês estão me ouvindo? E em que horinha do dia encontraram essa vovó aqui? Será que estão tomando um cafezinho de manhãzinha? Ou é na hora do almoço? Ou quem sabe já no sossego da noitinha? Eu sempre leio tudinho que vocês escrevem e fico tão contente em saber que tenho amigos de tantos lugares diferentes. Me conta, viu? Vamos formar uma corrente de carinho entre essa vovó e vocês. Mas hoje não vim só falar dos meus doces e do meu dia a dia, não. Quero compartilhar com vocês uma história que carrego aqui dentro há muitos anos. Uma história difícil, que por muito tempo eu não conseguia nem contar para mim mesma de tão dolorida que era. Mas o tempo, meus queridos, é um remédio poderoso. E hoje sinto que posso falar sobre isso, porque talvez ajude alguém que esteja passando por algo parecido. É uma história que começa lá atrás, na minha infância no Paraná, quando o mundo parecia tão grande e ao mesmo tempo tão pequeno para uma menina como eu. Foram tempos difíceis, mas que me ensinaram muito sobre a vida e sobre a força que a gente nem imagina que tem dentro da gente. Foi lá em Jaguariaíva, uma cidadezinha pequena e simples, onde nasci e cresci, que tudo começou. Naquela época, a cidade era bem diferente do que é hoje, sabe? As ruas de terra batida, as casas simples, a igreja no centro da praça, e todo mundo conhecia todo mundo. Era um lugar onde os segredos corriam rápido como água de riacho, mas alguns conseguiam ficar escondidos por trás das portas fechadas das casas. Ah, meus queridos, só de lembrar daqueles tempos em Jaguariaíva, meu coração já fica apertadinho. Era uma cidade pequena do interior do Paraná, onde todo mundo se conhecia. Nossa casa ficava na Rua das Acácias, uma casinha simples de madeira, pintada de azul claro, com um quintal grande cheio de árvores frutíferas. Tinha pé de jabuticaba, de goiaba, de mexerica e um jardim na frente,
que minha mãe, Ernestina, cuidava com tanto carinho. Meu pai, Aparício Figueiredo, trabalhava na serraria da cidade. Era um homem alto, forte, de poucas palavras. Tinha um bigode grosso e as mãos sempre ásperas, calejadas do trabalho pesado. Saía cedinho, antes mesmo do sol raiar, e voltava quando já estava escurecendo. Nas noites de sábado, passava no boteco do seu Armindo antes de vir para casa. E nessas noites a gente já sabia que era melhor ficar quietinho, porque ele chegava bravo, com cheiro de pinga. Minha mãe era o oposto dele. Baixinha, magrinha, falava manso e tinha um sorriso doce, mesmo quando a vida estava difícil. Trabalhava de lavadeira, lavando roupa para as famílias mais abastadas da cidade. Acordava junto com meu pai e ia para o tanque, que ficava no fundo do quintal, debaixo de uma mangueira. Lá ela esfregava, batia e torcia as roupas, cantarolando sempre as mesmas cantigas antigas que aprendeu com a avó dela. Éramos 5 irmãos. Eu era a do meio. Meus irmãos mais velhos eram Benedito e Lucinda. Os mais novos, Geraldo e Ivanildo. Benedito, o mais velho, começou a trabalhar com papai na serraria aos 12 anos. Lucinda ajudava a mamãe com as roupas e cuidava da casa. Eu ficava responsável pelos menores, Geraldo e Ivanildo. A vida era simples, mas a gente não passava fome, graças a Deus. Mamãe sempre dava um jeito, plantava mandioca, abóbora, milho e feijão no quintal de casa. Criava umas galinhas que nos davam ovos fresquinhos todos os dias. E quando matava uma galinha, era festa. Fazia aquele caldo grosso, bem temperado com alho, cebola e cheiro verde que ela mesma plantava. Nossa rotina começava cedinho. Às 5 da manhã, mamãe já estava de pé, acendendo o fogão a lenha para fazer o café. O cheiro do café recém-coado era o nosso despertador. Levantávamos, lavávamos o rosto na bacia de ágata que ficava num banco no quintal e íamos tomar café. Uma caneca de café com leite e um pedaço de pão caseiro, ou bolo de fubá. Depois, cada um ia para suas obrigações. Eu e meus irmãos íamos para a escola, que ficava a uns 20 minutos de caminhada da nossa casa. A escola era um prédio de madeira, com 3 salas apenas. Dona Leonor era a professora de todas as crianças, dividindo a sala entre os diferentes anos. Lembro que ela era bem rigorosa, batia com a régua na mesa quando a gente fazia barulho, mas também era carinhosa quando via que a gente estava se esforçando. Na volta da escola, por volta do meio-dia, almoçávamos todos juntos. Mamãe fazia questão disso, dizia que era o momento da família estar reunida. A comida era simples, mas gostosa. Arroz, feijão, uma misturinha que podia ser ovo frito, linguiça quando tinha, ou só abóbora refogada mesmo. E sempre tinha farinha de mandioca para dar sustância. Depois do almoço, eu ajudava a lavar a louça e ia cuidar dos meus irmãos menores. A gente brincava no quintal, debaixo das árvores. Brincávamos de pega-pega, esconde-esconde, 5 Marias, amarelinha. Com o que tinha à mão, a gente inventava diversão. Fazíamos bonecas de sabugo de milho, carrinhos de madeira, peões de tampinhas. O Ivanildo, meu irmão mais novo, adorava subir nas árvores. Vivia com os joelhos esfolados de tanto cair. Tínhamos alguns amigos vizinhos que vinham brincar conosco. A Dorvalina, filha da Dona Olímpia, era minha melhor amiga. A gente brincava de casinha embaixo do pé de amora. Usava as folhas como dinheiro para comprar e vender coisas imaginárias. O Jeremias, filho do seu Ademar sapateiro, sempre trazia o estilingue e a gente ficava tentando acertar latinhas vazias que colocávamos no muro. Na nossa cidade, as festas eram os momentos mais esperados. A festa de São Benedito, padroeiro da cidade, era a maior de todas. Havia procissão, quermesse, música e dança. Mamãe fazia questão de nos arrumar o melhor possível, mesmo com roupas simples. Papai, nos dias de festa, parecia outra pessoa. Sorria, conversava com os compadres, até dançava com mamãe às vezes. Mas nem tudo eram flores. Por volta dos meus 8 anos, comecei a notar que as coisas em casa não iam tão bem quanto pareciam. Papai começou a beber mais, não só nos sábados.
Às vezes chegava em casa no meio da semana cheirando a pinga, falando alto, reclamando de tudo. Mamãe tentava acalmá-lo, mandava a gente ir para o quarto, mas mesmo de lá, dava para ouvir os gritos dele e o choro dela. Uma vez, acordei de madrugada com barulho de coisas quebrando. Quando saí do quarto, vi mamãe no chão da cozinha, com o rosto manchado de sangue, e papai em pé, segurando uma garrafa quebrada. Ele me viu e gritou para eu voltar para a cama. Corri, assustada, e me escondi debaixo das cobertas, tremendo. No dia seguinte, mamãe apareceu com um curativo no rosto e disse que tinha escorregado e caído. Mas eu sabia a verdade. Depois desse dia, as coisas só pioraram. Papai perdia o emprego na serraria, arranjava outro trabalho, perdia de novo. O dinheiro ficou mais curto. Mamãe teve que pegar mais roupas para lavar. Seus braços ficavam vermelhos do sabão e da água fria, e ela tossia muito, principalmente nas manhãs úmidas de inverno. Foi nessa época que eu comecei a notar os olhares estranhos que papai me lançava. Eu tinha 10 anos, estava começando a virar mocinha, como dizia mamãe. Um dia, ele me chamou para ajudá-lo a pegar algo no galpãozinho dos fundos. Quando entramos, ele fechou a porta e tentou me tocar de um jeito que me deu medo. Consegui escapar porque mamãe chamou por mim naquele exato momento. Contei para mamãe aos prantos. Ela ficou branca como papel, me abraçou forte e disse: "Fique sempre perto de mim ou da Lucinda, minha filha. Nunca fique sozinha com seu pai." Daí por diante, ela passou a me proteger como uma leoa. Quando papai chegava, ela inventava alguma tarefa para me manter ocupada ao lado dela. O tempo foi passando, e quando eu estava com 12 anos, mamãe começou a ficar doente. Primeiro era só uma tosse que não passava, depois veio a fraqueza, a falta de ar. O médico da cidade, Dr. Osvaldo, disse que era problema no pulmão, que precisava de tratamento na capital. Mas não tínhamos dinheiro para isso. Ela foi definhando aos poucos, cada dia mais magra, mais pálida. Continuou trabalhando quase até o fim, mesmo quando mal conseguia ficar em pé no tanque. Um dia, não conseguiu levantar da cama. Uma semana depois, numa madrugada fria de junho, mamãe se foi. Lembro do silêncio que tomou conta da casa naquela manhã. Um silêncio que parecia engolir tudo. E eu soube naquele momento que minha vida nunca mais seria a mesma. O velório da minha mãe foi na nossa casa mesmo, como era costume naquela época em Jaguariaíva. Colocaram o caixão na sala, arrumaram algumas cadeiras em volta e as pessoas da cidade foram chegando para prestar as últimas homenagens a Ernestina, que era muito querida por todos. As mulheres traziam bolos, pães e café para os que ficavam de vigília. Os homens conversavam em voz baixa no quintal, alguns fumando seus cigarros de palha. Meu pai recebeu muitos pêsames, mas parecia distante, como se estivesse em outro lugar. Bebeu a noite toda, escondido. Eu via quando ele saía para o quintal e voltava com o hálito forte de pinga. Meus irmãos estavam destroçados. Benedito, com seus 17 anos, tentava ser forte, mas seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar. Lucinda, de 15, não saía de perto do caixão, segurando a mão fria da nossa mãe. Os pequenos, Geraldo, de 9 anos, e Ivanildo, de 7, não entendiam direito o que estava acontecendo, mas sentiam a tristeza no ar. Eu? Eu estava em choque. Aos 12 anos, perder a mãe parecia o fim do mundo. E era mesmo, de certa forma, porque ela não era só minha mãe. Era minha protetora, meu escudo contra as maldades do mundo, especialmente contra meu próprio pai. No dia seguinte, era a hora do enterro. A igreja de São Benedito, no centro da cidade, recebeu o corpo da minha mãe para a missa de corpo presente. Era uma igreja antiga, de madeira, com um altar simples, mas bonito, todo entalhado à mão por artesãos da região. Os bancos de madeira escura estavam todos ocupados. Parecia que a cidade inteira tinha vindo se despedir da minha mãe. Foi nesse dia que o padre Anselmo usou pela primeira vez o sistema de som da igreja. Era uma novidade e tanto para nossa pequena Jaguariaíva em 1958.
A paróquia tinha recebido a doação de um microfone e algumas caixas de som de uma família rica de Curitiba que tinha fazenda na região. Ninguém na cidade estava acostumado com aquilo ainda. Estamos aqui reunidos para nos despedir de nossa irmã Ernestina Figueiredo. A voz do padre Anselmo ecoou pela igreja de um jeito que nunca tínhamos ouvido antes, fazendo algumas crianças pequenas se assustarem. Era estranho ouvir a voz dele tão alta, parecendo vir de todos os cantos ao mesmo tempo. Durante a cerimônia, fiquei sentada entre Lucinda e Benedito, na primeira fileira. Papai estava ao lado de Benedito, com os pequenos. Ele não parava quieto, mexia-se no banco o tempo todo, passava a mão no rosto, no cabelo. Eu podia sentir o cheiro de pinga mesmo de longe. A missa terminou e o caixão foi levado para o cemitério que ficava atrás da igreja. Depois do enterro, as pessoas começaram a se dispersar. Algumas vieram nos abraçar, dizer palavras de conforto, oferecer ajuda. Dona Genoveva, vizinha de muitos anos, disse que ia levar os meninos pequenos para sua casa para darem uma descansada e comerem alguma coisa. Benedito foi acompanhar um tio até a rodoviária. Lucinda foi com a madrinha, Dona Hortência, buscar algumas roupas que tinham ficado na igreja, usadas na arrumação do altar. E eu fiquei sozinha na igreja, sentada num banco, sem conseguir me levantar. Minhas pernas pareciam feitas de chumbo. Olhava para o altar e não conseguia acreditar que nunca mais veria minha mãe. As lágrimas desciam silenciosas pelo meu rosto. Não percebi quando a igreja se esvaziou completamente. Não vi quando o sacristão, seu gentil, saiu para acompanhar o padre Anselmo até a casa paroquial. Não notei quando meu pai voltou e se sentou ao meu lado no banco. Laurentina, ele disse, a voz pastosa, vamos para casa. Eu não respondi. Não conseguia olhar para ele. Tua mãe morreu, ele continuou. Agora sou eu que mando em tudo. Só eu. Senti um arrepio percorrer minha espinha. O tom da voz dele era diferente, ameaçador. Levantei os olhos e vi que ele me encarava de um jeito que me deu medo. Quero ir com a Lucinda, consegui dizer. Tua irmã não volta hoje. Vai ficar na casa da madrinha, ele respondeu, chegando mais perto. Somos só eu e você agora. O cheiro de pinga era tão forte que me deu náusea. Tentei me afastar, mas ele segurou meu braço com força. Pai, o senhor tá me machucando, falei tentando me soltar. Você tá igualzinha a sua mãe quando tinha sua idade, ele murmurou, passando a outra mão no meu rosto. Igualzinha. Naquele momento, entendi o que estava prestes a acontecer. O mesmo que ele tentara anos antes no galpão, quando mamãe me salvou. Mas agora, mamãe não estava mais ali. Ninguém estava. Pai, por favor, implorei, as lágrimas voltando com força. Vamos embora, tá todo mundo esperando. Não tem ninguém esperando, ele respondeu, e seu sorriso me gelou até a alma. Já mandei todo mundo embora. Ele me puxou para trás do altar, onde ficava uma pequena sacristia. Eu tentei resistir, mas ele era muito mais forte. Tentei gritar, mas ele tapou minha boca com a mão calosa, que cheirava a cigarro e pinga. Se você gritar, eu te bato até você desmaiar, ele ameaçou, os olhos injetados de uma maldade que eu nunca tinha visto antes. Ninguém vai ouvir mesmo, tá todo mundo no cemitério ainda ou já foi para casa. Na sacristia, ele me empurrou contra a parede. Bati as costas com força e soltei um gemido de dor. Ele se aproximou, bloqueando qualquer chance de fuga. Teu lugar é comigo agora. Vou te ensinar a ser mulher, ele disse, começando a desafivelar o cinto. Foi quando ouvi um barulho estranho, um estalo, e depois a voz do meu pai ecoou pela igreja vazia. Teu lugar é comigo agora. Vou te ensinar a ser mulher. Nós dois congelamos. Meu pai olhou em volta, confuso. A voz dele tinha saído pelas caixas de som da igreja. E então entendi. O microfone que o padre Anselmo tinha usado durante a missa ainda estava ligado. Estava ali, numa mesa próxima ao altar, e captou o que meu pai disse. Por um segundo, vi o pânico nos olhos dele. Ele largou meu braço e se afastou um pouco, olhando para a porta da sacristia,
como se esperasse alguém entrar a qualquer momento. Foi quando ouvi uma outra voz. Tem alguém aí ainda? Era o padre Anselmo. Ele tinha voltado para desligar o sistema de som. Socorro! Padre, socorro! Gritei com toda a força que consegui reunir. Meu pai tentou me calar, mas eu me esquivei. Corri para a porta da sacristia, para o altar, para longe dele. O padre Anselmo apareceu na porta lateral da igreja confuso. Quando me viu correndo, com o rosto vermelho de lágrimas, e meu pai vindo atrás, com o cinto na mão, ele entendeu rapidamente que algo estava muito errado. O que está acontecendo aqui? Ele perguntou, a voz firme e autoritária. Ele ia... Eu não conseguia completar a frase, soluçando. Meu pai parou, vendo o padre. Tentou se recompor, colocando o cinto de volta. Não é nada, padre. A menina tá nervosa por causa da mãe. Ele disse, tentando parecer normal. Vamos para casa, Laurentina, ordenou, estendendo a mão para mim. Eu me encolhi atrás do padre Anselmo, tremendo. Aparício, acho que você precisa se acalmar, o padre disse sério. Acabei de ouvir o que você disse para sua filha. O microfone ainda estava ligado. Meu pai empalideceu. Olhou para o microfone na mesa, depois para o padre, depois para mim. Não sei do que o senhor está falando, padre. Ele tentou se defender, mas sua voz tremia. Sei exatamente do que estou falando, o padre respondeu, severo. E acho melhor você ir para casa agora, sozinho. A Laurentina vai ficar na casa paroquial esta noite. Ela é minha filha, meu pai protestou, a raiva crescendo em sua voz. E está sob a proteção da igreja agora. O padre respondeu, sem recuar. Vá para casa, Aparício. Amanhã conversaremos com o delegado Eurico sobre isso. Ao ouvir a menção do delegado, meu pai deu um passo para trás. Olhou para mim com ódio, depois para o padre. Isso não fica assim, ele ameaçou, antes de dar as costas e sair da igreja cambaleando. Quando ele saiu, minhas pernas cederam. Caí de joelhos, tremendo e chorando. O padre Anselmo se ajoelhou ao meu lado, colocou a mão em meu ombro. Está tudo bem agora, minha filha. Ele disse gentilmente. Ele não vai te machucar. Não vou permitir. Naquele momento, sentada no chão frio da igreja, olhando para o altar onde horas antes tinha estado o caixão da minha mãe, eu soube que nada seria como antes. Em um único dia, perdi minha mãe e descobri que meu pai era um monstro. Mas por causa de um microfone que alguém esqueceu de desligar, eu tinha sido salva de um destino terrível. Vamos, minha filha, o padre Anselmo disse, ajudando-me a levantar. A dona Genoveva vai cuidar de você e dos seus irmãos por enquanto. Amanhã vamos resolver isso. Saímos da igreja para a noite fria de Jaguariaíva. As estrelas brilhavam no céu escuro, indiferentes ao drama que acabara de acontecer. Eu não sabia o que viria pela frente, mas sabia que algo tinha mudado para sempre naquele dia. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei na casa de dona Genoveva, junto com meus irmãos menores. Geraldo e Ivanildo dormiam tranquilos, sem entender a gravidade do que tinha acontecido. Benedito chegou mais tarde, e quando soube do ocorrido, ficou furioso. Queria ir tirar satisfações com nosso pai, mas dona Genoveva o convenceu a esperar até o dia seguinte, quando o delegado estaria presente. Vai ser pior se você for lá sozinho, meu filho, ela disse, segurando o braço de Benedito. Seu pai tá bêbado e violento. Deixa a justiça resolver. Lucinda chegou na manhã seguinte, trazida por sua madrinha. Quando nos abraçamos, choramos juntas. Eu contei a ela, em sussurros, o que tinha acontecido na igreja. Ela ficou pálida, depois vermelha de raiva. Eu sempre desconfiei, ela murmurou. Pelo jeito que ele olhava para você. Mamãe também sabia. Por isso ela nunca deixava você sozinha com ele. A notícia do que aconteceu na igreja se espalhou rapidamente pela cidade pequena. Antes mesmo do meio-dia, todo mundo em Jaguariaíva sabia que Aparício Figueiredo tinha tentado abusar da própria filha no dia do enterro da esposa e que o microfone da igreja tinha captado tudo. O delegado Eurico veio nos visitar na casa de dona Genoveva. Era um homem alto, de bigode grisalho e olhar severo.
Sentou-se comigo na cozinha, enquanto Dona Genoveva ficava ao meu lado, segurando minha mão. Preciso que você me conte exatamente o que aconteceu, Laurentina, ele disse, tirando um caderninho do bolso. Sei que é difícil, mas preciso saber tudo para poder ajudar você e seus irmãos. Com muito esforço e várias pausas para recuperar a coragem, contei tudo. Desde as primeiras tentativas de meu pai anos antes, até o que aconteceu na igreja. O delegado anotava tudo, fazendo perguntas ocasionais, mas sempre com respeito e cuidado. Quando terminei, ele fechou o caderninho e me olhou com compaixão. Você é muito corajosa, menina, ele disse. Vou tomar todas as providências. Seu pai vai responder pelo que fez. Ele se levantou e chamou Benedito, que estava na sala com os outros. Conversaram em voz baixa por alguns minutos. Vou agora mesmo prender seu pai, ouvi o delegado dizer. Mas precisamos pensar no que vai acontecer com vocês 5. Foi aí que a verdadeira dificuldade começou. Éramos 5 irmãos, sem pai nem mãe. Benedito, mesmo com 17 anos, não podia legalmente cuidar de nós. Não tínhamos outros parentes próximos em Jaguariaíva. O que seria de nós? Naquela mesma tarde, o delegado Eurico e mais 2 policiais foram até nossa casa e prenderam meu pai. Disseram que ele resistiu, quebrou móveis, tentou fugir pelos fundos, mas acabou sendo capturado. Foi levado para a cadeia da cidade, onde ficaria até ser transferido para a prisão maior em Ponta Grossa. Os dias seguintes foram um turbilhão. Não podíamos voltar para nossa casa. Não queríamos voltar. Ficamos espalhados. Eu e Lucinda na casa de Dona Genoveva, Benedito na casa de um amigo, os meninos com a madrinha de Lucinda. A cidade inteira se mobilizou para nos ajudar, doando roupas, comida, oferecendo abrigo temporário. Mas todos sabiam que aquilo não podia durar para sempre. Uma semana depois do enterro de minha mãe, fomos chamados para uma reunião na prefeitura. Estavam lá o prefeito, senhor Custódio, o delegado Eurico, o padre Anselmo e uma mulher que nunca tínhamos visto antes, Dona Matilde, assistente social da capital. Crianças, o prefeito começou, desconfortável. Estamos tentando encontrar a melhor solução para vocês. Infelizmente, não temos uma família aqui em Jaguariaíva que possa acolher os 5 juntos. Meu coração apertou. Entendi o que aquilo significava antes mesmo que ele continuasse. A Dona Matilde veio da capital para ajudar a encontrar lares para vocês, ele prosseguiu. Talvez em cidades diferentes. Não! Lucinda gritou, levantando-se de súbito. Não vamos nos separar. Somos uma família. Benedito, sempre mais contido, também estava visivelmente abalado. Senhor prefeito, por favor, ele implorou. Já perdemos nossa mãe. Nosso pai... Bem, ele já não era um pai de verdade há muito tempo. Só temos uns aos outros agora. Dona Matilde se aproximou, a expressão suave, mas firme. Entendo a dor de vocês, ela disse. Mas preciso ser honesta. É muito difícil encontrar um lar para 5 crianças juntas. Benedito, você já tem 17 anos, em breve será maior de idade. Talvez possa trabalhar e, eventualmente, reunir seus irmãos. Mas, por enquanto, precisamos garantir que todos tenham um teto seguro e adultos responsáveis para cuidar de vocês. Foi o dia mais triste desde o enterro da mamãe. A perspectiva de sermos separados era como uma facada no peito. Depois da reunião, nos abraçamos os 5, chorando no meio da rua, promessas desesperadas de reencontro algum dia. E foi assim que, 2 semanas depois de perder minha mãe, também perdi meus irmãos. Cada um foi para um canto. Benedito ficou em Jaguariaíva mesmo, trabalhando na serraria. Lucinda foi para Ponta Grossa, viver com uma família de professores. Os 2 pequenos, Geraldo e Ivanildo, foram juntos para Castro, para a casa de um casal de fazendeiros que não podia ter filhos. E eu? Eu fui mandada para mais longe. Acabei em Itapetininga, no interior de São Paulo, na casa de uma tia-avó que eu mal conhecia, tia Josefa, irmã da minha avó materna. Ela era viúva, não tinha filhos e aceitou me receber quando soube da minha situação. A viagem para Itapetininga foi um pesadelo.
Era a primeira vez que eu saía de Jaguariaíva. Dona Matilde me acompanhou no trem até Itararé, onde pegamos outro trem para Itapetininga. Foram quase 2 dias de viagem. Eu não conseguia parar de chorar, pensando nos meus irmãos, na minha mãe, na vida que tinha ficado para trás. Vai ficar tudo bem, Laurentina, Dona Matilde repetia, tentando me consolar. Sua tia-avó é uma boa pessoa, ela vai cuidar bem de você. Quando finalmente chegamos à estação de Itapetininga, lá estava a tia Josefa me esperando. Era uma senhora de uns 60 anos, magra, de cabelos grisalhos presos num coque. Usava um vestido escuro simples e tinha um terço enrolado no pulso. Seu rosto era sério, mas não unkindness. Então essa é a Laurentina, ela disse, me examinando de cima a baixo. Bem-vinda, menina. Sei que está passando por momentos difíceis, mas aqui você vai ter paz e segurança. Tia Josefa se despediu de Dona Matilde e me levou para sua casa, que ficava a alguns quarteirões da estação. Era uma casa modesta, mas bem cuidada, com um jardim na frente e um quintal nos fundos, bem diferente da nossa casinha de madeira em Jaguariaíva. Este será seu quarto, ela disse, mostrando um cômodo pequeno, mas limpo, com uma cama de solteiro, um armário velho e uma mesinha. Pode arrumar suas coisas aí. O banheiro é no fim do corredor. Jantamos às 6 em ponto. E assim começou minha nova vida em Itapetininga. Tia Josefa não era uma pessoa calorosa ou afetuosa, mas era justa e respeitosa. Ela estabeleceu regras claras desde o início. Eu iria para a escola, ajudaria nas tarefas domésticas, frequentaria a igreja todos os domingos e deveria estar em casa antes do anoitecer todos os dias. Não quero saber de vadiagem ou más companhias, ela avisou. Passei por muita coisa na vida para ter dor de cabeça na velhice. A adaptação foi difícil. A escola nova, os colegas que me olhavam como uma estranha, o sotaque diferente, os costumes da cidade grande, tudo me fazia sentir deslocada. As noites eram as piores. Deitada na cama, eu pensava nos meus irmãos espalhados, na minha mãe que já não estava mais lá, e chorava silenciosamente para não incomodar tia Josefa. Os pesadelos começaram logo na primeira semana. Sonhava com meu pai me perseguindo pela igreja, com o caixão da minha mãe, com a separação dos meus irmãos. Acordava gritando, suada, tremendo. Tia Josefa vinha correndo ver o que estava acontecendo. É só um pesadelo, menina, ela dizia, sem muito jeito para consolar. Reza um Pai Nosso e volta a dormir. Na escola, as crianças ficaram sabendo da minha história através dos adultos que comentavam em voz baixa. Logo, os cochichos começaram. É a menina cujo pai tentou abusar dela. É a órfã que veio do Paraná. Dizem que o pai está preso. Isolei-me cada vez mais. Não queria amizades, não participava das brincadeiras. Na sala de aula, sentava-me no fundo e só falava quando a professora insistia muito. Minhas notas, que sempre foram boas em Jaguariaíva, despencaram. Um dia, a diretora, Dona Eulália, me chamou em sua sala. Era uma mulher de meia idade, severa, mas com olhos bondosos. Laurentina, ela disse, indicando uma cadeira para eu sentar. Estou preocupada com você. Sei que passou por coisas terríveis, mas se continuar assim, vai perder o ano escolar. Não respondi, olhando fixamente para minhas mãos. Você precisa se abrir um pouco, menina, ela continuou. Há pessoas aqui que querem te ajudar. A professora Celina disse que você é inteligente, que entende rápido a matéria, mas não participa, não faz os deveres direito. Continuei em silêncio. Olha, ela suspirou. Vou te fazer uma proposta. Temos uma psicóloga que vem à escola uma vez por semana, a doutora Neide. Que tal conversar com ela? Talvez ajude. Levantei os olhos, surpresa. Nunca tinha ouvido falar de psicóloga antes. O que é uma psicóloga? Perguntei, a voz quase um sussurro. É uma médica que ajuda a gente a entender o que está sentindo, a lidar com problemas difíceis, ela explicou pacientemente. Não dói, não tem injeção. Ela sorriu, tentando me deixar mais à vontade. É só conversa. Relutante, concordei.
Na semana seguinte, conheci a doutora Neide. Era uma mulher jovem, de óculos redondos e sorriso gentil. Ao contrário do que eu esperava, ela não fez 1000 perguntas sobre o que tinha acontecido comigo. Apenas conversamos sobre a escola, sobre Itapetininga, sobre como eu estava me adaptando. Nas semanas seguintes, continuei os encontros com a doutora Neide. Aos poucos, comecei a confiar nela, a contar mais sobre minha vida, meus medos, minha saudade dos meus irmãos. É normal sentir tudo isso que você está sentindo, Laurentina, ela me disse um dia. Você passou por traumas muito grandes em pouco tempo, mas aos poucos vai aprender a viver com essas memórias sem que elas te impeçam de seguir em frente. Os meses foram passando. Continuei morando com tia Josefa, indo à escola, conversando com a doutora Neide. Os pesadelos foram ficando menos frequentes, embora nunca tenham desaparecido completamente. Na escola, comecei a fazer algumas amizades. Nada muito próximo, mas pelo menos já não me sentia completamente sozinha. O que mais me doía era a falta de notícias dos meus irmãos. Tia Josefa não tinha condições de me levar para visitá-los, e o contato se resumia a raras cartas. Benedito escrevia de vez em quando, contando que continuava na serraria, que estava juntando dinheiro para nos reunir algum dia. Lucinda mandou apenas 2 cartas no primeiro ano, dizendo que estava bem, mas sentia muita saudade. Dos pequenos, quase não tínhamos notícias, apenas o que chegava através dos assistentes sociais. Estavam adaptados, crescendo bem, começando a chamar o casal de Castro de pai e mãe. E meu pai? Ele foi condenado a vários anos de prisão. O julgamento aconteceu em Ponta Grossa e eu não precisei comparecer, graças a Deus. O depoimento que dei ao delegado Eurico foi suficiente, junto com o testemunho do padre Anselmo sobre o que ouviu pelo microfone da igreja. Assim passei minha adolescência em Itapetininga, entre a casa de tia Josefa, a escola e as sessões com a doutora Neide. Uma vida simples, sem grandes alegrias, mas também sem os terrores que vivi naquele dia fatal na igreja de São Benedito. Os anos foram passando em Itapetininga. Eu já estava com 16 anos, quase uma mulher. Fisicamente tinha crescido e me desenvolvido, mas por dentro ainda carregava as cicatrizes do passado. Continuava morando com tia Josefa, que já estava com mais de 65 anos e cada vez mais rígida em suas regras e horários. Naquela época, eu já não ia mais às sessões com a doutora Neide. Ela tinha se mudado para São Paulo e a escola não conseguiu outra psicóloga para substituí-la. As feridas emocionais, que pareciam estar cicatrizando, começaram a abrir novamente sem aquele apoio semanal. Foi nesse período que os pesadelos voltaram com força total. Noite após noite, eu acordava gritando, suada, tremendo, revivendo aquele momento terrível na igreja. Tia Josefa, que nunca teve muita paciência, começou a ficar irritada. Menina, já faz 4 anos. Precisa superar isso. Não dá mais para acordar toda a vizinhança com seus gritos. Ela reclamava, esfregando os olhos de sono, parada na porta do meu quarto. Mas não era só isso. Comecei a ter crises de ansiedade durante o dia também. Na escola, qualquer barulho mais alto me assustava. Se algum homem se aproximava demais de mim na rua, eu congelava de medo. Desenvolvi um pavor de igrejas, não conseguia nem passar em frente sem sentir náuseas e tontura. Meu rendimento escolar, que tinha melhorado um pouco com a ajuda da doutora Neide, despencou novamente. Os professores estavam preocupados, mas não sabiam como ajudar. Tia Josefa foi chamada várias vezes à escola. Não sei mais o que fazer com essa menina. Ela dizia ao diretor, que agora era o senhor Florentino. Dou casa, comida, roupa limpa e ela só me dá dor de cabeça. Em casa, o clima ficava cada vez mais tenso. Tia Josefa, cansada e com problemas de saúde, tinha pouca paciência com minhas crises. Eu me sentia um fardo, uma intrusa. Se eu soubesse que ia ser assim, não tinha te aceitado aqui. Ela disse uma noite, depois de eu acordar gritando pela 3ª vez na mesma semana. Aquelas palavras me atingiram como um tapa. Na escola, as coisas não eram muito melhores. Eu tinha algumas amigas, mas nenhuma relação próxima. Ninguém sabia realmente o que eu tinha passado.
eu nunca tinha contado os detalhes a ninguém além da doutora Neide. Foi nessa época que conheci o professor Edgard, que dava aulas de literatura no último ano do ginásio. Era um homem de meia idade, com cabelos grisalhos nas têmporas e olhos gentis atrás dos óculos de leitura. Ele percebeu meu isolamento e tentou me aproximar dos livros como forma de escape. A literatura pode ser um refúgio, Laurentina, ele me disse um dia, depois da aula. Nos livros, podemos encontrar personagens que passaram por dificuldades como as nossas e conseguiram superá-las. Ele me emprestou alguns livros, romances, poesias, contos. Li todos avidamente, encontrando ali um mundo onde podia me esquecer por algumas horas da minha própria realidade. Pela primeira vez em anos, senti que havia uma pequena luz no fim do túnel. Mas então veio o incidente que mudou tudo. Era uma tarde de sábado, eu estava em casa sozinha. Tia Josefa tinha ido ao médico em Sorocaba e só voltaria no domingo. Estava lendo um dos livros que o professor Edgard me emprestou quando ouvi batidas na porta. Quando abri, dei de cara com um homem de uns 40 anos, alto, forte, com um bigode grosso que me lembrou imediatamente meu pai. Dei um passo para trás, assustada. "Você é a Laurentina?" Ele perguntou, a voz grave e áspera. "Sim", gaguejei. "Quem é o senhor?" "Sou Juvenal Pereira", ele se apresentou. "Amigo do seu irmão Benedito. Ele me pediu para vir te ver, trazer notícias." Meu coração disparou. Notícias de Benedito. Fazia quase um ano que não recebíamos cartas dele. "Por favor, entre", convidei, ainda desconfiada, mas ansiosa por saber do meu irmão. Juvenal entrou, olhando ao redor da sala modesta de tia Josefa. Sentou-se no sofá, ocupando quase todo o espaço com seu corpo grande. "Seu irmão está bem", ele começou. "Está trabalhando comigo agora, na construção civil em Curitiba. Mandou lembranças e disse que logo vai poder vir te visitar." Lágrimas vieram aos meus olhos. Tantos anos sem ver Benedito. Ele devia estar um homem feito agora, com mais de 21 anos. "E os outros?" perguntei ansiosa. "Sabe alguma coisa da Lucinda, do Geraldo, do Ivanildo?" Juvenal balançou a cabeça negativamente. "Só conheço o Benedito mesmo. Trabalhamos juntos há uns 6 meses. Conversei mais um pouco com ele, fazendo várias perguntas sobre meu irmão. Juvenal respondeu algumas, mas parecia cada vez mais inquieto, mexendo-se no sofá, olhando para mim de um jeito que começou a me incomodar. "Você está sozinha aqui?" ele perguntou de repente, interrompendo minha pergunta sobre como Benedito estava de saúde. "Minha tia volta amanhã", respondi, sentindo um arrepio percorrer minha espinha. Algo no tom dele me deixou alerta. Entendo", ele murmurou, se levantando. Era muito alto, e de repente a sala pareceu pequena demais. "Você cresceu, hein? Benedito me mostrou uma foto sua de quando era criança, mas agora você já é uma moça." Ele deu um passo em minha direção. Recuei instintivamente. "Acho melhor o senhor ir embora", falei, a voz trêmula. "Já está ficando tarde." "Que isso, menina?" ele sorriu, mas era um sorriso que não chegava aos olhos. "Vim de tão longe para te ver. Podemos conversar mais um pouco." Ele avançou mais e eu continuei recuando até sentir a parede às minhas costas. Naquele momento, tive um flashback terrível do que aconteceu na igreja com meu pai. A mesma sensação de estar encurralada, o mesmo medo paralisante. Juvenal esticou a mão para tocar meu rosto, fechei os olhos, tremendo. "Você é muito bonita", ele sussurrou, a voz mudando para um tom que reconheci imediatamente. O mesmo tom que meu pai usou naquele dia. Foi quando algo dentro de mim explodiu. Anos de medo, de raiva contida, de impotência. Tudo veio à tona de uma vez. Abri os olhos e, ao invés de me encolher, empurrei Juvenal com toda a força que consegui reunir. "Não!" gritei, com uma voz que nem parecia minha. Nunca mais ninguém vai me tocar assim." Ele cambaleou para trás, surpreso com minha reação. Aproveitei aquele momento e corri para a cozinha. Peguei a primeira coisa que vi,
uma panela de ferro que estava no fogão. Sai da minha casa, ordenei, segurando a panela como uma arma. Sai agora ou eu grito tanto que toda a vizinhança vai vir ver o que está acontecendo. Juvenal me olhou espantado. Por um momento, achei que ele ia avançar, mas então ele recuou. Calma, menina, ele disse, erguendo as mãos. Não precisa disso tudo. Eu só estava sendo amigável. Amigável? Repeti, a voz tremendo de raiva. Isso não é ser amigável! Isso é nojento! Sai daqui! Agora! Ele deu mais alguns passos para trás, pegou seu chapéu que tinha deixado sobre a mesa e foi até a porta. Você é louca! Ele murmurou, antes de sair. Completamente louca! Quando a porta se fechou atrás dele, minhas pernas cederam. Caí no chão da cozinha, ainda segurando a panela, chorando convulsivamente. Mas, pela primeira vez em anos, não eram só lágrimas de medo ou tristeza. Eram também de raiva, de indignação e, estranhamente, de alívio. Porque pela primeira vez desde aquele dia na igreja, eu tinha conseguido me defender. Não tinha ficado paralisada, não tinha sido salva por alguém. Eu mesma tinha expulsado o perigo da minha vida. Passei o resto daquele dia e a noite toda acordada, com a porta do meu quarto trancada, temendo que Juvenal pudesse voltar. Mas ele não voltou. E aos poucos, a adrenalina foi cedendo lugar a uma estranha sensação de força, de determinação. Quando tia Josefa voltou no domingo à tarde, encontrou uma Laurentina diferente. Contei a ela o que tinha acontecido, sem omitir nenhum detalhe. Meu Deus do céu! Ela exclamou, fazendo o sinal da cruz. E você acha que ele era mesmo amigo do seu irmão? Não sei, respondi honestamente. Talvez sim, talvez não. Mas isso não importa. O que importa é que ele tentou fazer o mesmo que meu pai, e eu não deixei. Tia Josefa me olhou de um jeito diferente naquele dia. Vi algo em seus olhos que nunca tinha visto antes. Um misto de surpresa e respeito. Você cresceu, menina, ela disse simplesmente. Naquela noite tive um sonho diferente. Não era um pesadelo com meu pai ou com a igreja. Sonhei com minha mãe. Ela estava em pé no quintal da nossa casa em Jaguariaíva, embaixo da mangueira, estendendo roupas no varal. Quando me viu, sorriu e disse: Você vai ficar bem, minha filha. Você é forte, como eu sempre quis que fosse. Acordei com lágrimas nos olhos, mas era um choro diferente. Algo tinha mudado dentro de mim. Aquele confronto com Juvenal tinha sido minha gota d'água. O momento em que decidi que não seria mais vítima, que não deixaria o passado controlar meu futuro. Na segunda-feira, fui à escola com uma determinação nova. Procurei o professor Edgard e contei tudo o que tinha acontecido. Não só o incidente com Juvenal, mas toda a minha história, desde o que aconteceu em Jaguariaíva. Quero estudar, falei decidida. Quero me formar, ter uma profissão, ser independente. Não quero mais ter medo, não quero mais depender da caridade dos outros. O professor Edgard me ouviu com atenção e, quando terminei, sorriu. É exatamente isso que você deve fazer, Laurentina, ele disse, e eu vou te ajudar. Foi assim que, aos 16 anos, depois de tanto sofrimento, eu finalmente encontrei um caminho para sair das sombras. Não seria fácil, eu sabia. As cicatrizes ainda estavam lá, e sempre estariam. Mas agora eu tinha algo que não tinha antes. A certeza de que era capaz de lutar por mim mesma. Depois daquele confronto com Juvenal, algo fundamental mudou dentro de mim. Era como se uma chama tivesse sido acesa, uma chama de determinação que não deixaria mais ninguém apagar. O professor Edgard se tornou meu grande aliado nessa nova fase. Ele não era apenas um professor, mas um mentor que acreditava no meu potencial. Laurentina, você tem uma inteligência natural, ele me dizia. Não pode desperdiçar isso. Precisa estudar, se formar, construir uma vida por si mesma. Com a ajuda dele, comecei a me dedicar intensamente aos estudos. Passava horas na biblioteca da escola, lendo tudo o que podia. Matemática, português, ciências. Absorvia conhecimento como uma esponja. Minhas notas, que antes eram tão ruins,
começaram a melhorar dramaticamente. O senhor Florentino, o diretor, notou essa mudança. É impressionante como você mudou, menina, ele comentou certa vez, quando me viu saindo da biblioteca com uma pilha de livros. O que aconteceu? Descobri que tenho força, senhor Florentino, respondi simplesmente. E que quero mais da vida do que ser apenas a órfã traumatizada de Jaguariaíva. Tia Josefa também percebeu a mudança. Os pesadelos não pararam completamente, mas se tornaram menos frequentes. Eu estava mais disposta, mais presente, ajudava mais em casa. Nossa relação, antes tão tensa, começou a melhorar. Nunca pensei que diria isso, ela comentou uma noite, enquanto jantávamos. Mas estou orgulhosa de você, Laurentina. Aquelas palavras significaram muito para mim. Era a primeira vez que alguém dizia estar orgulhoso de mim desde que minha mãe havia partido. Quando completei 17 anos, o professor Edgard me chamou para uma conversa especial. Laurentina, você sabe que vai se formar no ginásio este ano, ele começou. Já pensou no que vai fazer depois? Eu tinha pensado, sim. Queria continuar estudando, fazer o colegial, talvez até uma faculdade, embora isso parecesse um sonho distante demais para uma menina pobre do interior. Quero continuar estudando, professor, respondi, mas não sei se será possível. Tia Josefa já está idosa, não tem condições de me manter por muito mais tempo. É sobre isso que quero falar, ele disse sorrindo. Minha esposa, professora Clarice, dá aulas no Colégio Santa Marcelina, em Botucatu. É um colégio de freiras, mas eles têm um programa de bolsas para alunas promissoras. Falei de você para ela e ela acredita que você tem chance de conseguir uma vaga. Meu coração disparou. Botucatu era uma cidade maior, com mais oportunidades. O Colégio Santa Marcelina era conhecido por sua excelente educação. Mas isso significaria sair de Itapetininga, falei, pensando em tia Josefa. Sim, ele confirmou. Você moraria no alojamento do colégio, mas estaria construindo seu futuro, Laurentina. E Botucatu não é tão longe. Poderia visitar sua tia nos feriados. Aquela noite, conversei com tia Josefa sobre a proposta. Para minha surpresa, ela foi totalmente favorável. Menina, você acha que vou viver para sempre? Ela disse com sua franqueza habitual. Estou com quase 70 anos, tenho meus problemas de saúde. O que seria de você se eu partisse? Precisa ter seu próprio caminho. Se tem essa oportunidade, agarre com as duas mãos. Foi assim que, alguns meses depois, prestei o exame para o Colégio Santa Marcelina e, para minha alegria, fui aprovada com uma bolsa de estudos integral. Em janeiro de 1964, aos 18 anos, mudei-me para Botucatu, deixando para trás tia Josefa e a vida que tinha construído em Itapetininga. O Colégio Santa Marcelina era imponente, com seu prédio antigo de tijolos à vista e janelas altas. As freiras eram rigorosas, mas justas. A rotina era intensa, aulas pela manhã, estudo supervisionado à tarde, atividades extras no final do dia. Eu amava cada minuto. Pela primeira vez, estava em um ambiente onde ninguém conhecia meu passado. Ninguém sabia da tragédia em Jaguariaíva, do microfone na igreja, do meu pai preso. Era apenas Laurentina, a aluna dedicada de Itapetininga, com uma bolsa de estudos. Fiz amigas ali. Glória, Neuza e Dirce, todas também bolsistas. Nos fins de semana, quando não estávamos estudando, explorávamos Botucatu juntas. Era uma cidade bonita, com ruas arborizadas e uma vista magnífica do alto da serra. Foi em Botucatu, durante o segundo ano do colegial, que recebi uma carta que mudaria novamente o rumo da minha vida. Era de Benedito, meu irmão mais velho, que eu não via há quase 6 anos. Querida irmã, ele escrevia, depois de muito procurar, finalmente descobri seu paradeiro através da assistência social. Estou em São Paulo capital agora, trabalhando na construção civil. Tenho um bom emprego, sou encarregado de obras. Consegui localizar Lucinda também. Ela está casada, morando em Londrina. Dos pequenos, só sabemos que continuam com a família em Castro, mas estão bem. Preciso muito te ver. Podemos nos encontrar? Chorei ao ler aquela carta.
Meu irmão, que eu pensava ter perdido para sempre, estava vivo, bem e queria me ver. Respondi imediatamente, dizendo que sim, que queria muito encontrá-lo. Combinamos que ele viria a Botucatu no mês seguinte, durante um feriado. O encontro com Benedito foi emocionante. Ele estava tão diferente, um homem feito de 23 anos, alto, forte, com o mesmo sorriso gentil da nossa mãe. Conversamos por horas em um banco da praça central de Botucatu. Ele me contou sobre sua vida, sobre como tinha lutado para sobreviver depois que fomos separados, sobre os trabalhos que teve até chegar a São Paulo. E aquele homem, o Juvenal, que foi me visitar em Itapetininga? Perguntei, lembrando do incidente que havia mudado minha vida. Ele disse que trabalhava com você. Benedito franziu a testa confuso. Juvenal? Nunca trabalhei com ninguém com esse nome, ele respondeu. E nunca mandei ninguém te visitar, Laurentina. Eu nem sabia onde você estava até recentemente. Um calafrio percorreu minha espinha. Então Juvenal tinha mentido. Provavelmente nem conhecia Benedito. Era apenas um predador que, de alguma forma, descobriu sobre mim e inventou aquela história para se aproximar. O que foi, Laurentina? Você está pálida, Benedito perguntou, preocupado. Contei a ele o que havia acontecido, a visita de Juvenal, suas tentativas, como eu o havia enfrentado. Benedito ficou furioso. Se eu pego esse desgraçado, ele murmurou, os punhos cerrados. Está tudo bem, Benedito, assegurei. Já passou. Na verdade, aquele incidente me fez mais forte. Foi quando decidi que não seria mais vítima. Benedito me olhou com admiração. Você é incrível, sabia? Nossa mãe ficaria tão orgulhosa. Antes de se despedir, ele me fez uma proposta que mudaria mais uma vez o curso da minha vida. Laurentina, quando você terminar o colegial, venha para São Paulo. Estou estabelecido lá. Tenho um apartamento pequeno, mas confortável. Você pode morar comigo, tentar o vestibular para alguma faculdade. Sempre foi seu sonho, não era? Aquela proposta acendeu uma nova esperança em meu coração. São Paulo, a grande metrópole. Estudar em uma universidade de verdade. E o mais importante, estar perto do meu irmão novamente. Vou pensar, Benedito, prometi, abraçando-o forte na despedida. Vou pensar com carinho. E pensei. Durante o último ano do colegial, me dediquei ainda mais aos estudos, determinada a passar no vestibular. Tia Josefa, que eu visitava regularmente, apoiava minha decisão. Vai, menina. Constrói tua vida. Aqui já não tem mais nada para você, ela dizia, cada vez mais frágil com a idade avançada. Em dezembro de 1966, me formei no Colégio Santa Marcelina com honras. As freiras me incentivaram a continuar os estudos e a Madre Superiora até me ajudou com os formulários para o vestibular da USP, Universidade de São Paulo. Você tem potencial para ir longe, Laurentina, ela me disse. Não desperdice esse dom que Deus lhe deu. Em janeiro de 1967, aos 21 anos, mudei-me para São Paulo, para o apartamento de Benedito no bairro do Belenzinho. Era um lugar modesto, mas limpo e acolhedor. Meu irmão tinha se tornado um homem responsável e trabalhador, respeitado na empresa de construção onde era encarregado. Em fevereiro, prestei vestibular para o curso de letras na USP. A concorrência era enorme e eu, uma menina do interior, estava competindo com estudantes de escolas renomadas da capital. Mas toda a minha dedicação durante os anos no Colégio Santa Marcelina valeu a pena. Fui aprovada. A felicidade que senti ao ver meu nome na lista de aprovados é indescritível. Eu, Laurentina Aparecida Figueiredo, filha de lavadeira e operário de serraria, órfã aos 12 anos, estava entrando em uma das mais prestigiadas universidades do país. Benedito me abraçou forte quando dei a notícia. Viu só? Você conseguiu, ele disse, os olhos marejados. Passou por tudo aquilo e olha onde chegou. Isso sim é ser forte, irmãzinha. Foi assim que, depois de tanto sofrimento, a vida finalmente começou a sorrir para mim. O caminho tinha sido longo e doloroso desde aquele dia terrível na igreja de São Benedito até a sala de aula da USP. Mas eu havia sobrevivido.
Mais que isso, havia me transformado. Aquela menina assustada de Jaguariaíva estava se tornando uma mulher forte, determinada, com um futuro pela frente. E tudo começou quando decidi que não seria mais vítima, que tomaria as rédeas da minha própria história. E assim, meus queridos, os anos foram passando. Me formei em letras pela USP em 1970, aos 24 anos. Foi um dos dias mais felizes da minha vida. Benedito estava lá na formatura, orgulhoso como se fosse pai. Tia Josefa, já com 75 anos, não pôde comparecer por causa da saúde frágil, mas mandou um telegrama emocionado de parabéns. Logo consegui um emprego como professora em uma escola estadual no bairro da Muca. Amava ensinar, ver os olhos dos alunos brilhando quando entendiam algo novo. Tinha uma paciência especial com os mais quietinhos, os tímidos, aqueles que, como eu um dia, carregavam feridas invisíveis. Foi nessa escola que conheci Juvenal Tavares, o professor de matemática. Sim, o mesmo nome daquele homem que tentou me ferir anos antes. Uma coincidência que inicialmente me fez manter distância. Mas esse Juvenal não podia ser mais diferente. Era gentil, respeitoso, de fala mansa e gestos delicados. Aos poucos, fomos nos aproximando. Você fala do interior com tanto carinho, ele me disse um dia, enquanto almoçávamos na sala dos professores. Sente falta? De algumas coisas, respondi. Do ar limpo, do céu estrelado, do ritmo mais tranquilo da vida. Também sou do interior, ele contou. De Tatuí, meus pais ainda moram lá. Nossa amizade foi crescendo e em 1972, para minha surpresa, ele me pediu em namoro. Relutei no início, o fantasma do meu passado ainda me assombrava. Preciso te contar algumas coisas sobre mim, Juvenal. Falei, decidida a ser honesta. Sobre meu passado, sobre o que aconteceu comigo, e contei tudo. Sobre a morte da minha mãe, sobre meu pai, sobre o microfone na igreja, sobre os anos de separação dos meus irmãos, sobre o outro Juvenal e como aquilo tinha me transformado. Ele me ouviu em silêncio, segurando minha mão. Laurentina, ele disse quando terminei. Você é a pessoa mais forte que já conheci, e eu te amo exatamente como você é, com tudo o que viveu, com todas as suas cicatrizes. Nos casamos em 1973, em uma cerimônia simples, com poucos convidados. Benedito foi meu padrinho. Lucinda veio de Londrina com o marido e seus 2 filhos pequenos. Até Geraldo, já com 24 anos, conseguiu vir. Foi nosso primeiro reencontro depois de tantos anos. Apenas Ivanildo não pôde comparecer, estava trabalhando em um navio mercante, navegando pelo mundo. Compramos uma casinha no bairro do Tatuapé e ali construímos nossa vida juntos. Em 1975, nasceu nossa primeira filha, Ernestina, em homenagem à minha mãe. 3 anos depois veio Marcos. A família que eu havia perdido tão cedo estava sendo reconstruída. Continuei lecionando, agora em uma escola mais próxima de casa. Juvenal se tornou diretor de um colégio estadual. A vida seguia seu curso tranquilo, com as alegrias e desafios normais de qualquer família. Em 1985, tia Josefa faleceu aos 87 anos. Fui ao enterro em Itapetininga e, apesar da tristeza, senti uma grande gratidão por aquela mulher que, a seu modo, tinha me acolhido quando eu mais precisava. Ela me deixou sua casa como herança, a mesma casa onde vivi minha adolescência. O que vamos fazer com a casa? Juvenal perguntou quando voltamos a São Paulo. Por enquanto nada, respondi. Vamos mantê-la. Quem sabe um dia... E esse dia chegou mais cedo do que imaginávamos. Em 1990, Juvenal sofreu um infarto. Não foi fatal, graças a Deus, mas os médicos recomendaram uma vida mais tranquila, longe do estresse da capital. E se nos mudássemos para Itapetininga? Sugeri. A casa da tia Josefa está lá. O ar é mais puro, a vida mais calma. Foi assim que, aos 44 anos, voltei para Itapetininga, não mais como a menina traumatizada, mas como uma mulher realizada, com marido, filhos e uma carreira. Consegui transferência para uma escola local e Juvenal,
depois de se recuperar completamente, passou a dar aulas particulares de matemática em casa. Nossos filhos, já adolescentes, se adaptaram bem à vida no interior. Os anos foram passando, os filhos cresceram, se formaram, saíram de casa. Ernestina se tornou médica e foi morar em Campinas. Marcos seguiu os passos do pai e se tornou professor de matemática, mas em São Carlos. Em 2001, me aposentei após 30 anos de magistério. Foi uma transição tranquila. Continuei dando aulas particulares de português para os estudantes da cidade e comecei a me dedicar mais à cozinha, especialmente aos doces que aprendi com minha mãe lá em Jaguariaíva. A vida seguia serena, até que, em 2013, Juvenal nos deixou, vítima de um segundo infarto, mais severo. Foram 40 anos de um casamento feliz, de um companheirismo verdadeiro. A dor foi imensa, mas os anos me ensinaram a lidar com as perdas. E aqui estou eu hoje, aos 79 anos, vivendo nesta mesma casa que um dia foi de tia Josefa, agora transformada pelo tempo e pelas reformas que fizemos ao longo dos anos. Meus filhos me visitam sempre que podem, trazendo meus 5 netos, Tiago e Clarice, filhos de Ernestina, e Luiz, Marina e Felipe, filhos de Marcos. Meu dia a dia é tranquilo. Acordo cedo, como sempre fiz. Cuido das minhas plantas no jardim, faço meus doces por encomenda, recebo visitas de antigos alunos que ainda me chamam de professora Laurentina. Às terças e quintas, vou ao Centro de Convivência da Terceira Idade, onde participo de um grupo de tricô e crochê. Os pesadelos que tanto me atormentaram na juventude agora são raros. As cicatrizes ainda estão lá, mas já não doem como antes. Aprendi a conviver com meu passado sem deixar que ele defina meu presente. De todos os meus irmãos, apenas Benedito e Lucinda ainda estão vivos. Nos falamos por telefone regularmente e nos encontramos nas festas de família. Geraldo faleceu em 2010, de câncer. Ivanildo, o caçula, desapareceu em uma viagem marítima em 1998. Nunca soubemos ao certo o que aconteceu. Quanto ao meu pai, soube que morreu na prisão em 1970, sem nunca ter tentado contato conosco. Não senti nem raiva nem perdão, apenas uma distante indiferença, como se ele fosse um personagem de uma história que li há muito tempo. A vida me ensinou que somos muito mais fortes do que imaginamos, que as piores tempestades passam e que sempre, sempre é possível reconstruir, recomeçar, encontrar alegria mesmo depois da dor mais profunda. Meus queridos que estão me ouvindo, cheguei até aqui, aos 79 anos, carregando comigo as cicatrizes do passado, mas também a força que encontrei para superar cada obstáculo. E se tem uma coisa que aprendi nessa longa jornada, é que nossa história não precisa nos definir para sempre. Se você está passando por um momento difícil, por um abuso, por uma situação que parece não ter saída, eu quero te dizer, de coração, você não está sozinho. E mais importante, você é mais forte do que imagina. Dentro de você existe uma força que talvez você ainda não conheça. Uma força que só aparece quando é realmente necessária. Aprendi que a idade não define nossa força, mas sim nossa capacidade de recomeçar cada dia. Quantas vezes tive que recomeçar? Quando perdi minha mãe, quando fui separada dos meus irmãos, quando cheguei sozinha em uma cidade estranha, quando enfrentei aquele homem na casa da tia Josefa. Cada recomeço me fez mais forte. Minhas rugas são mapas de sobrevivência, cada uma conta uma história de dor superada. Olho no espelho hoje e vejo não apenas uma senhora idosa, mas uma guerreira que não se deixou vencer, que não permitiu que o mal que tentaram lhe fazer se tornasse maior que sua capacidade de amar e viver. A vida me ensinou que até na escuridão mais profunda, nossa luz interior nunca se apaga. Nos momentos mais sombrios, quando eu achava que não havia saída, sempre aparecia uma pequena luz, um professor que acreditou em mim, um irmão que me encontrou depois de anos, pessoas boas que cruzaram meu caminho. Nunca permiti que minha dignidade fosse roubada, mesmo quando tentaram levar tudo de mim. Aquele dia na igreja, quando meu próprio pai tentou fazer o impensável, poderia ter me destruído completamente. Mas algo dentro de mim resistiu, sobreviveu
e depois cresceu, se fortaleceu. Descobri que somos mais fortes do que imaginamos, especialmente quando pensamos que não aguentamos mais. Nos momentos em que achei que ia desistir, que a dor era grande demais, encontrei forças que nem sabia que tinha. O tempo não cura todas as feridas, mas nos ensina a viver com elas e ainda assim sorrir. As marcas do meu passado nunca desapareceram completamente. Os pesadelos, mesmo raros agora, ainda vêm às vezes. Mas aprendi a conviver com essas cicatrizes sem que elas controlem minha capacidade de ser feliz. Minha história não é sobre o que fizeram comigo, mas sobre como escolhi responder. Poderia ter me afundado na amargura, no ressentimento, no ódio, mas escolhi outro caminho, o caminho do estudo, do trabalho, do amor. Construí uma família, uma carreira, uma vida que vale a pena ser vivida. Aprendi que a verdadeira fortaleza não está em nunca cair, mas em levantar todas as vezes. Quantas vezes caí? Quantas vezes chorei achando que não conseguiria continuar? Mas sempre, sempre encontrei um jeito de me levantar, de dar mais um passo, mesmo quando parecia impossível. O abuso deixa cicatrizes invisíveis, mas a recuperação mostra que podemos florescer mesmo depois da tempestade. Como um jardim devastado que, com tempo e cuidado, volta a florescer, também nós podemos renascer das nossas dores. Descobri que minha voz, mesmo trêmula, tem poder quando decido usá-la. Quando finalmente tive coragem de falar, de denunciar, de me defender, descobri que minha voz era mais forte do que imaginava. A idade me deu sabedoria para entender que nunca é tarde para recomeçar. Aos 44 anos, voltei para Itapetininga e reconstruí minha vida mais uma vez. Aos 67, quando perdi meu marido, tive que aprender a viver sozinha novamente. Cada recomeço é difícil, mas possível. Minha experiência me ensinou que nossa história não termina nos capítulos dolorosos. O que aconteceu naquela igreja há tantos anos não foi o fim da minha história. Foi apenas o início de uma jornada de superação. Aprendi que sobreviver é uma forma de resistência e viver bem é a melhor vingança. Cada dia que vivo com alegria, cada momento que passo com meus netos, cada doce que faço com amor, é uma vitória sobre aqueles que tentaram me destruir. E agora, meus queridos ouvintes, preciso fazer um pedido especial. Se você conhece alguém que está passando por uma situação de abuso, não se cale, não desvie o olhar. Em qualquer país, em qualquer cultura, existem autoridades e organizações prontas para ajudar. Busque informações sobre proteção na sua região. A dignidade e o respeito são valores universais, não importa onde você esteja. Às vezes, uma palavra de apoio, um ouvido atento, um gesto de solidariedade pode salvar uma vida. Eu fui salva por um microfone esquecido ligado, mas muitas pessoas não têm essa sorte. Elas precisam de alguém que perceba seus sinais silenciosos de socorro, que estenda a mão quando elas não têm força para pedir ajuda. Meus amados que me assistem agora, por favor, inscrevam-se neste canal e ativem o sininho imediatamente. Cada inscrição é como uma mão estendida para quem está sofrendo em silêncio, porque esses vídeos precisam alcançar quem precisa ouvir que é possível superar as piores dores. Se você conhece alguém que pode estar sofrendo abuso, compartilhe este vídeo agora mesmo, pois uma história como a minha pode ser a luz que essa pessoa precisa para encontrar coragem e buscar ajuda. Deixe nos comentários se você já testemunhou ou conhece alguém que passou por uma situação de abuso e como essa pessoa conseguiu superar. Faça isso agora, não espere nem mais um minuto, porque enquanto conversamos, alguém pode estar precisando desesperadamente dessa mensagem de esperança. Um ótimo dia para todas e todos. Amo vocês. Aliás, se você ficou aqui, você faz parte de menos de 2% dos espectadores aqui do canal, então para eu saber quem está aqui ainda, comenta aí embaixo a palavra amor. Beijinhos da vovó sempre.